Últimas notícias do São Paulo, sócio do clube faz denúncia sobre ameaça. Hernan Crespo pode se desfazer dos três zagueiros. Luciano vive a sua maior seca de gols desde que chegou ao São Paulo Futebol Clube e o prazo de retorno para o zagueiro Rafael Tolói. Fernando Bueno, sócio do São Paulo, ele fez uma acusação grave. Durante o protesto, assim que acabou o protesto na última segunda-feira, o protesto dos torcedores contra a gestão do presidente Júlio Casares, diretores, departamento médico, enfim, a crítica foi para todos os departamentos dentro do clube. E aí o Danilo Soto, da Energia 97, ele estava filmando tudo ao vivo, aí o Fernando se direciona ao Danilo e mostra, prints, na ocasião ainda é supostos prints, mas eu tive acesso e realmente os prints são verdadeiros, que ele relata que ele estava sofrendo ameaça de um número oficial do São Paulo e recebeu ligações do número fixo oficial do São Paulo, porque ele tem algumas críticas em relação à atual gestão. E aí esse vídeo viralizou, e aí várias pessoas começaram a fazer a cobertura, o Ramone na São Paulo Digital, o Teclas Daniel, o Gabriel Sá e nós também fomos checar toda essa situação. E o Fernando, ele vem sofrendo realmente algumas ameaças, inclusive teve até uma mais grave, que ele recebeu uma mensagem de vamos patinar, e a filha dele faz patinação dentro do São Paulo. E aí eu vou trazer aqui alguns pontos sobre essas mensagens que ele acabou recebendo, tá? No conteúdo que foi compartilhado pelo Fernando, solicitam a presença dele na sala do presidente Júlio Casares. E tem algumas instruções para que ele encontre a Mara Casares, a ex-esposa do presidente Júlio, na recepção. E aí a conversa foi escalonando, ele foi perguntando quem é que está falando e tudo mais, e a conversa começou a vir algumas insinuações e sugestões de que ele poderia preferir falar com André Laconi para tratar da sua desfiliação do clube. A abordagem, obviamente, foi interpretada por Bueno como uma ameaça. E aí ele ficou questionando sobre quem seria, o autor dessas mensagens, quem seriam essas pessoas que estavam fazendo essas ameaças, mas como era um número do São Paulo, não era uma pessoa de fato, e não há hoje uma ideia de quem seriam essas pessoas que estariam direcionando essas ameaças ao Bueno. Aí a gente vai ouvir o lado do São Paulo, a gente vai conversar com pessoas da alta cúpula e foi nos informado apenas de que estão apurando o caso internamente. E aí, você já tem algumas ideias do que pode estar acontecendo, e aí nos limitaram a falar somente isso, que o São Paulo está apurando o caso internamente. E aí o Fernando tem dado entrevistas, tem mostrado realmente a sua indignação, e ele é um dos críticos à diretoria atual do presidente Júlio Casares e estaria, na sua visão, sendo cerceado de emitir a sua opinião, de tecer as suas críticas para algo que, na visão dele e visão de muitos, tem sido uma gestão que não tem sido positiva dentro do São Paulo. O que você acha disso tudo? Uma acusação bem grave. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Antes da gente continuar, se torne membro deste canal para ter conteúdo exclusivo. São vídeos exclusivos para os membros do canal aqui no YouTube e informações privilegiadas também para os membros do canal através do nosso grupo do WhatsApp. Tem o meu número lá. E aí você pode ter um contato melhor comigo. Tá recebendo muita coisa, quer que a gente vai checar uma ou outra coisa, é só mandar lá no nosso grupo. Inclusive o Maurício perguntou a possibilidade do Eduardo Toni se tornar presidente, que ele tinha ouvido um burburinho. E aí a gente foi checar e conseguiu desmentir essa informação. O Eduardo Toni é um funcionário remunerado, ele não tem qualquer ligação com o conselho hoje do São Paulo. Então é para vocês entenderem como várias dúvidas que podem surgir aí para vocês, a gente tira lá para os membros do nosso canal. Beleza? Bora continuar trazendo mais informações sobre o tricolor paulista. Vamos falar de campo, Essa semana está sendo difícil, falando bastante sobre política, mas vamos falar um pouquinho também do campo. O técnico Hernan Crespo pode desfazer o esquema com 3 zagueiros para o compromisso contra o Fortaleza. A equipe se reapresentou nesta terça-feira, fez alguns trabalhos
no campo aqueles que não jogaram por mais do que 45 minutos contra a equipe do Ceará, e aí os outros jogadores ficaram na parte interna. Nesta quarta-feira terá o último treino, não deve ser um treino muito intenso, até por conta da rotina de viagens, e aí logo depois do treinamento partiu Fortaleza, porque na quinta-feira, amanhã, às 7h30, o São Paulo enfrenta o Fortaleza lá na Arena Castelão em busca tentar se erguer no Campeonato Brasileiro e acabar com esse martírio de 4 derrotas. O Crespo, antes mesmo das lesões ali, dele saber da gravidade da lesão do Tolói, na própria entrevista coletiva ele já tinha começado a falar sobre uma possibilidade de ver novas alternativas para esse time, para tentar fazer alguma coisa diferente, para ver se o time pode corresponder dentro de campo. E uma delas seria justamente a retirada do sistema com 3 zagueiros, e aí ele colocaria um sistema com 2 defensores. A expectativa, tá? Não é algo certo ainda, mas a expectativa é do técnico Hernan Crespo montar um sistema defensivo com 4 defensores, Cédric Soares de um lado, Enzo Dias ou Wendel do outro, e os 2 zagueiros Alan Franco e Sabino. Além de tudo, ele perdeu todos os seus zagueiros basicamente para esse confronto. Ferrarese está machucado, Rafael Tolói se machucou também, Arboleda está suspenso para essa partida. A tendência é de que fique no banco de reservas o Negrucci e o Patrick, que podem fazer a função, só que existe também uma expectativa do zagueiro Igão, jovem das categorias de base, do sub-20, que chegou a completar a delegação em outros momentos, que ele também seja chamado para viajar para Fortaleza e quem sabe poder ficar no banco de reservas. E aí o Crespo está começando a pensar em alternativas para esse time, para ver se de uma maneira imediata o time consegue corresponder. Ele está testando uma possibilidade de colocar mais um meio-campista e preencher mais o meio de campo na retirada desse zagueiro, ou até colocar mais um atacante lá na frente e aí poder jogar com um trio de ataque no famoso 4-3-3, que pode variar para um 4-2-3-1 também. O que você acha dessa possibilidade do técnico Hernan Crespo? Você acha que é o melhor caminho retirar os 3 zagueiros neste momento? Quero saber a sua opinião nos comentários. Rafael Tolói está fora do São Paulo por pelo menos 3 semanas. A expectativa, é do zagueiro que teve uma lesão diagnosticada na coxa esquerda, está fora do compromisso contra o Fortaleza, não será relacionado. Gente, pode falar que também está fora para o compromisso diante do Palmeiras. A expectativa interna é de algo em torno de 15 a 21 dias, de 2 a 3 semanas. Por ser um jogador de uma idade mais avançada, existe o temor, a impressão de que ele deve acabar ficando realmente 3 semanas de fora. A lesão que ele teve foi uma lesão de grau 1, foi uma lesão mais simples, não foi uma lesão grave. Então, por conta disso, ele terá esse pouco tempo. Até na nossa apuração, falaram que foi a mesma lesão, basicamente, no mesmo grau, não a mesma lesão, porque foram lesões diferentes, mas o mesmo grau da do Marcos Antônio, na parte que ele acabou ficando de fora da partida contra o Cruzeiro, que ele tinha se machucado contra o Atlético Mineiro. E também foi me dito que a expertise do Tolói para entender rapidamente a contusão, assim como aconteceu com o Marcos Antônio naquela ocasião, naquela partida no Morumbi, foi crucial para que não fosse uma lesão de grau 2 ou virasse uma lesão um pouco mais complexa. Então, por conta disso, como o Rafael Tolói sentiu rapidamente ali que ele estava sentindo uma contusão, ele já pediu a substituição, já pediu para sair, e isso pode ter deixado de agravar a sua contusão. Então existe uma expectativa dele voltar contra o Grêmio no dia 16 de outubro, ou quem sabe ficar realmente de fora por um pouco mais de tempo. O que você acha dessa lesão do Rafael Tolói? O pessoal está criticando bastante, mais um jogador que infelizmente chegou 3 partidas só e já está lesionado. A vida não está fácil para o torcedor do São Paulo. Antes da gente fechar o vídeo de hoje, aqui embaixo na descrição tem o link da Mandaká para você começar o seu mês de outubro. Estamos no dia 1º de outubro, para você já começar o seu mês de outubro com as suas marmitas da Mandaká. São marmitas, sucos, doces, lanches, um cardápio variado, e com menos de R$20 você compra qualquer coisa na Mandaká. Você vai gostar. Além de tudo, aqui embaixo na descrição tem o link para você realizar o seu pedido. Dá uma olhada lá sem compromisso, olha lá o cardápio, tenho certeza que tem alguma coisa que vai te agradar bastante, porque, meu amigo,
É publi, mas eu te confesso que se não fosse eu estaria falando a mesma coisa, porque realmente são muito boas. Tudo que a Mandaká se preza a fazer é de muita qualidade. Aí na hora de você realizar a sua compra, cupom Alexander para você ter R$ 40 de desconto na sua primeira compra. Já fez uma compra, já tem a sua conta, não tem problema. Pede autorização aí para algum parente, algum familiar, algum amigo que possa disponibilizar os dados. Aí você pode estar só seu telefone, seu endereço e vai aproveitar da mesma forma o cupom, tá? Aceita VA, VR, você pode pagar somente na entrega também e, além de tudo, também você pedindo de segunda a sexta, no mesmo dia, né, dia útil, chega para você as suas marmitas, tá? Bora fechar o vídeo de hoje? Luciano vive a sua maior seca de gols com a camisa do São Paulo desde 2020, que foi o ano que ele chegou, estreou já marcando gol, inclusive, e vive essa maior seca. No momento importante da temporada, né, e que acabou ficando registrado, ficou traumatizado, né, para o torcedor do São Paulo, os dois confrontos contra a LDU, onde ele teve várias oportunidades de fazer o gol e acabou não fazendo. A última vez que o Luciano balançou as redes foi contra o Juventude, partida que aconteceu lá em Caxias, fora de casa, e aí o São Paulo acabou vencendo por 1-0 com um gol do Luciano, naquela linda jogada que o Ferreirinha, né, passa, dá uma caneta no defensor, toca para o Marcos Antônio coloca ali a bola para o Luciano só realmente empurrar para as redes e decretar os 3 pontos para o São Paulo naquela ocasião. Que saudade, né? Que saudade do São Paulo jogando bem daquela forma e também conquistando os resultados positivos como era naquela ocasião. E aí o Luciano, eu vou trazer os números aqui do Luciano, os números eu retirei lá do SPFC Estatística, tá? São 13 jogos, 12 meses sem balançar as redes, 874 minutos, 28 finalizações nesse período e 6 chances claras perdidas. Basicamente, a cada 2 jogos ele perdeu um gol claro e acho que muito impulsionado também pelos 2 confrontos contra a LDU. E não tem muito o que fazer, meu povo. O pessoal tá pedindo o Luciano fora, fim de ciclo e tudo, vai botar quem? Tapia, Dineno, Rigoni, vai apostar no Ferreirinha. Querendo ou não, o que tem de disponível hoje, o Luciano é a maior esperança de gols dentro do São Paulo. A gente espera que ele rapidamente acabe com essa seca de gols, quem sabe já contra o Fortaleza, e aí possa ajudar o São Paulo a, quem sabe, conquistar aí essa vaga para a próxima edição da Copa Libertadores, é o que nos restou desse 2025. O que você acha do Luciano? Você acha que dá para confiar nele até o final da temporada? Você é daqueles que quer o fim de ciclo ou você acha que não dá para colocar tudo na conta dele? Deixa aí nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal. Mais tarde a gente volta com um vídeo novo para a gente trazer ainda mais informações sobre o tricolor paulista. Combinado? Um abraço para todo mundo, uma ótima quarta-feira. Até a próxima. Tchau!